Olá, turminha! Hoje eu estou aqui para fazer a correção das atividades do EMAI, sequência 8, medidas. Na atividade 8.1, diz assim: medimos comprimento, como a nossa altura, a altura de um túnel, a distância entre duas cidades, capacidade, como de um copo, caixa d'água, piscina, e a massa, que popularmente é conhecida como peso, de nosso corpo, de mantimentos, de animais. Estudamos medidas de tempo e de temperatura. Então, nós temos aqui diversos tipos de medidas, mas nessa sequência nós trabalhamos sobre medidas de comprimento, tá? As outras medidas nós trabalharemos em outra sequência. Atividade 1. Complete o texto abaixo com as unidades de medidas que considerar mais adequadas. Então, nós tínhamos um texto e nesse texto tinha alguns pontos que vocês deveriam completar. Então, fica assim o texto. Fui para a padaria, que fica a uns 100 metros de casa, para comprar 250 gramas de queijo e um refrigerante de 2 litros. Na volta para casa, subi na balança de uma farmácia e verifiquei que estou com 34 quilos. Depois fui ao aniversário de 4 anos do meu primo. Ele tem uma irmã que nasceu nesse mês, medindo 48 centímetros. Ela tem 12 dias e mama de 3 em 3 horas. Na volta da festa, tive que me agasalhar bem. Fazia muito frio, pois a temperatura estava em 12 graus. Aí a questão 2 pedia para circular no texto as unidades de comprimento que você utilizou. Então, aqui foram utilizadas peso, litros, né? O tempo, que são em dias e horas, medida de temperatura, mas a atividade 2 pedia somente a medida de comprimento, que foram os metros e centímetros. Tudo bem? Na atividade 8.2. 1. Meça o comprimento do tampo da carteira sem fazer uso de uma régua. Escreva a sua solução. Turminha, como nós não estamos na escola, eu pedi para que vocês medissem a mesa onde você realiza as tarefas em casa. Podia ser qualquer mesa. Então, quantos palmos você utilizou de comprimento? Quantos palmos de largura? Tá bom? Pode ser também palmos e dedos, aí é a resposta pessoal de cada um. Na questão 2, compare o resultado obtido por você com um colega. Eles foram iguais? Escreva suas conclusões nos espaços abaixo. Como nós não estamos na escola, pedi para um adulto da sua família medir a mesma mesa com o palmo e fazer a comparação do adulto e o seu que você já tinha medido na questão 1, tá? Aí você coloca se foram iguais ou se não foram, por que que não são iguais, né? Tem o mesmo tamanho, o palmo? Na questão 3, meça o tampo da carteira com uma régua e compare o resultado com o colega. O que aconteceu? Escreva suas conclusões no espaço abaixo. Também, como não estamos na escola, vocês iam usar a régua para medir a mesa que vocês utilizam para fazer as tarefas. Então, o que que acontece? As medidas são iguais, porque estão usando a mesma unidade de medida, no caso aqui, os centímetros. No exercício 1 e 2,
eles usam o palmo, que pode ser diferente entre as pessoas, pois são pessoas diferentes com tamanhos diferentes. Tudo bem? Na atividade 8.3, 1. Na atividade anterior, você utilizou uma régua para medir o comprimento do tampo da carteira. Vamos conhecê-la um pouco melhor? Então, nós temos aqui, letra A. Como identificar um centímetro? Então, nós podemos identificar o centímetro utilizando uma régua. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, aqueles pedacinhos bem pequenininhos da régua. Cada intervalinho de 1 centímetro tem 10 milímetros. B. Quantos centímetros tem a régua que você está utilizando? Gente, essa questão é uma resposta pessoal, né? Cada um utilizou a sua régua. Então, tem régua com 15 centímetros, tem régua com 20 centímetros, tem régua com 30 centímetros e tem réguas maiores que isso, né? Então, cada um vai escrever a sua resposta. Letra C. Como identificar 1 milímetro? Olhando na régua, temos os espaços entre 0 e 1, 1 e 2 e assim por diante, que são os centímetros, e nesses espaços temos as divisões dos milímetros, ou seja, 1 centímetro temos 10 milímetros. 2. João quer medir a altura da porta da sala de aula e verificou que com a régua será muito trabalhoso. Laura sugeriu que ele utilize uma fita métrica, que tem 1 metro de comprimento. Letra A. Quantos centímetros tem essa fita métrica? Então, se ela falou que tem 1 metro de comprimento, então 1 metro é igual a 100 centímetros. 3. Com um colega, usem a fita métrica para medir alguns comprimentos citados no quadro abaixo. Esse quadro eu pedi para que vocês utilizassem outros objetos da casa de vocês, certo? E vocês iriam medir e dar a resposta pessoal, tá bom? Então, vocês mediriam e cada um ia colocar a resposta no quadradinho aí da medida, tá bom? 4. Faça uma pesquisa sobre o significado das seguintes unidades de medida de comprimento: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Essa pesquisa era para ser feita no caderno ou poderia ser feita no próprio livro. Pesquisa de cada um, então a resposta é pessoal. Coloquei aqui só para vocês terem uma base. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 metro são 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Bom, eu coloquei aqui para vocês a tabelinha de medidas de comprimento. Nós temos a unidade fundamental, que é o metro, temos as unidades maiores que 1 metro, que são os múltiplos, decâmetro, 10 metros, hectômetro corresponde a 100 metros e quilômetros a 1000 metros. E os submúltiplos, que são as unidades menores que 1 metro, né? Decímetro, que é a 10ª parte do metro, centímetro, que é a 100ª parte do metro, e milímetro, que é a 1000ª parte do metro, né? Então, para medir distâncias maiores, usamos os múltiplos do metro: decâmetro, hectômetro e quilômetro, né? Um exemplo é para medir distância entre duas cidades, usa-se o quilômetros em vez de metros. Para medir distâncias menores, usamos os submúltiplos do metro, que são aquelas medidas menores: decímetro, centímetro e milímetro. Exemplo, para medir o comprimento da carteira, usamos o centímetro.
Atividade 8.4. Primeira questão. Para a Feira de Ciências da escola, o grupo de Júlio visitou o Instituto Butantan e organizou as informações em cartazes. As serpentes são animais que costumam despertar a curiosidade das pessoas. Como características, têm o corpo coberto por escamas e são animais de sangue frio. Existem aproximadamente 2.700 espécies de serpentes que habitam ambientes bem diversos. No Brasil, existem 250 espécies de serpentes. Informações sobre algumas espécies. Letra A cobra salamanta tem 130 centímetros a menos que a surucucu. B, a cobra cascavel tem 30 centímetros a mais que a salamanta. C, a jararaca verde tem metade do comprimento da cascavel, mais 5. D, a cobra d'água possui 30 centímetros a mais que a jararaca verde. E, a boipeva tem 30 centímetros a menos que a cobra d'água. De acordo com a primeira informação que nós tínhamos na tabela das cobras, a surucucu media 250 centímetros. E aí nós vamos fazendo as contas para terminar de completar a tabela. Então, se a surucucu tem 250 centímetros, a salamanta tem 130 a menos. Então, ela tem 120. A jararaca verde tem 80 centímetros. Por quê? Porque ela é metade da cascavel mais 5, né? A cascavel tem 30 centímetros a mais que a salamanta. Então, se a salamanta tem 120, mais 30, 150. A cobra d'água tem 30 centímetros a mais que a jararaca verde. Se a jararaca verde tem 80, a cobra d'água tem 110. E a boipeva tem 20 centímetros a menos que a cobra d'água. Então, se a cobra d'água tem 110, a boipeva tem 90 centímetros. E aí, nós completamos a tabelinha fazendo as contas das cobras em centímetros. Atividade 8.5. Para a Feira de Ciências, o grupo de Elaine vai apresentar uma pesquisa com informações sobre o plantio de árvores frutíferas. Então, nós temos aí uma tabela. Nessa tabela, nós temos o tipo da árvore, né, da fruta, que é o caju, goiaba, laranja, limão, maçã, pera e o pêssego. Temos a altura da muda. A muda é quando ela é pequena para ser plantada. Então, ela é medida em centímetros. Daí, nós temos o
tempo, que é outra unidade de medida, que é o tempo que leva para dar o fruto, até frutificar. E depois temos a altura da árvore. A árvore, quando ela já está dando frutos, já está na vida adulta, em metros. Então, nós temos aí a tabelinha, certo? Então, vocês devem olhar bem a tabela com muita atenção, tá? Percebam bem a diferença da altura da muda e a altura da árvore. E aí, nós vamos completar as questões logo a seguir. Letra A. Qual dessas árvores frutíferas leva mais tempo para dar frutos? No caso, é a pera, que leva 5 anos. B. Quais informações são registradas na coluna altura da muda? Altura das mudas em centímetros, ou seja, quando são plantadas, né? Quando são mudas, elas são medidas em centímetros. Letra C. Quais informações podem ser obtidas na coluna altura da árvore? Então, a altura das árvores são em metros, ou seja, depois de dar frutos, quando estão lá já na fase adulta. D. Com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura? De quanto será essa altura? Então, são duas perguntas. No caso, é o cajueiro, ou seja, a árvore que dá o fruto caju, de 7 a 10 metros de altura, quando elas já estão dando frutos. Tudo bem? E por hoje é só, crianças. Espero que tenham gostado em trabalhar um pouco com as medidas de comprimento. Agora é só treinar e ficar cada dia mais esperto. Aí é só sair medindo tudo o que ver pela frente. Beijos, turminhas, e até a próxima!